Seu karma é pesado? Ou será que você que não quer encarar a verdadeira forma de transformar o seu karma? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego, e o objetivo desse canal é sempre trazer de uma forma mastigadinha, de uma forma descomplicada, como entender os conceitos do budismo, e no caso aqui o karma, para você transformar realmente o seu karma no dia a dia e ser cada vez mais feliz. Eu falei outro dia com a Suzy e a gente entrou nesse assunto do karma pesado. Mas aí eu fiquei com um questionamento e aí eu vou trazer para vocês. O que é um karma pesado? O que é um karma pesado? O karma pesado é um karma mais doloroso? O karma pesado é um karma que nunca termina? Um karma pesado é aquele karma imutável? O karma pesado é aquele que você não sabe o quanto você está sofrendo? Porque assim, enquanto eu não tiver um parâmetro, eu não vou conseguir saber se é pesado ou é leve, né? Porque tem gente que fala, o meu karma é muito pesado. Tem gente que fala, olha, seu karma é muito pesado, hein? Se prepara, dá-lhe daimoco aí. E tem gente que às vezes fala até assim, calma, você não sabe o que é karma pesado, meu bem. Isso aqui é karma pesado, o seu não é. Né? Então esse tipo de julgamento é uma coisa muito que não dá para, na verdade, levar em conta, porque cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem um karma. O karma é justamente a resultante de cada vida. Você está aqui porque o seu karma se manifestou nessa existência. O karma da outra pessoa se manifestou na existência dela e ela tem a vida dela. Não tem como substituir o karma de ninguém. Ninguém é substituível e ninguém consegue trazer o karma dele para o outro. Nós temos uma relação kármica com certeza entre as pessoas, mas não dá para você comparar a sua vida com a do outro. Por mais próximos que sejam, por mais que sejam irmãos gêmeos, cada um tem um karma. E aí você tem que saber lidar com esse karma. Então, o que é o karma pesado? O karma pesado são condições externas, condições internas. Vamos pensar aqui em algumas coisas. Se eu for considerar primeiro as condições externas, então tudo que acontece comigo, né, todas as coisas, de repente uma condição externa, né, a pessoa que ela é muito azarada, uma pessoa que tem uma péssima harmonia familiar, uma pessoa que mora num lugar muito complicado, uma pessoa que ali tem pessoas agressivas, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, tal, né? Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo em relação a isso? Se por acaso, né, são pessoas de fato, né, pessoas que realmente te fazem muito mal, de repente até parentes, né, algumas pessoas que dificilmente se desvencilhariam da sua vida, ou algumas que até sim, mas aí você que não quer deixar. Aí eu volto na pergunta, o que você está fazendo em relação a isso? Se for considerar condições internas, então de repente a sua própria saúde, né, uma saúde que de repente teve uma doença crônica, de repente uma doença terminal, ou uma pessoa que teve uma limitação de saúde, né, uma debilitação, de repente uma deficiência permanente. Tá, o que você está fazendo em relação a isso? Se parece que é imutável, se algumas coisas realmente são para sempre. O que você está fazendo isso? Então, sempre nessa constante, se é interno, se é externo, se é parcial, se é total, se é para sempre, se talvez não seja para sempre, como você está reagindo quanto a isso? E aí que entra a mensuração, se existe essa palavra, né? Aí a medição do que é pesado e do que é leve. Não tem. Não tem como eu falar que é muito pesado a sua vida ou que a sua é muito pesada em relação à minha, porque o que eu estou vivendo, só eu sei o que eu estou passando. Aparentemente, um problema, né, que de repente eu esteja vivendo, pareça realmente muito um caos perto de outras, né? E aí a gente faz aquela comparação. Mas como cada um tem uma vida, aquela pessoa pode entrar em depressão por uma coisa que parece ser tranquila, pode ser leve, né? Não tem como mensurar, mas parece leve. E a outra, engraçado, né? Às vezes ela parece muito forte, resiliente, passando tudo aquilo que ela está passando. Qual a diferença? A diferença é o quanto aquela pessoa está na escuridão fundamental.
já falei algumas vezes aqui nos vídeos, mas o karma ele é aliado, né, ou na verdade combatente da escuridão fundamental. O quanto nós estivermos na escuridão fundamental, né, que é aquela condição onde eu não percebo onde eu tenho que agir, eu vou me manter ali. Então você falar que o seu karma é pesado, às vezes vira uma desculpa para você simplesmente colocar uma muleta e falar assim, ai, eu não sei se eu vou conseguir mudar isso, né? E não falo nem tanto pelo medo e pela indecisão, tá? Indecisão. Às vezes é a preguiça mesmo. Às vezes é a zona de conforto, que você não quer fazer o tanto necessário para mudar aquilo, né? Às vezes para você se desvencilhar de uma pessoa tóxica, você tem que cortar a relação. Às vezes você tem que falar umas verdades, né? E isso com educação, né? Com diálogo, que eu sempre falo aqui. Mas você tem que falar. E a pessoa, ela não fala, né? Às vezes você tem que falar não para certas coisas ou certas pessoas. Você tem que mudar de casa. Às vezes você tem que fazer alguma coisa. É a ação necessária para criar o primeiro basta, né? Nessa quebra do seu karma. Mas a pessoa não faz. E aí ela pega e fala assim, meu karma é muito pesado. Ou seja, meu karma é muito pesado porque eu não sei o quanto vai demorar para eu transformar isso. Ou parece que é eterno. Ou eu tenho que aceitar isso como um fardo. E aí que eu te pergunto, karma pesado é um fardo? Eu acho que não. O budismo ensina que não. A partir do momento que nós temos a compreensão, né? Esse aprendizado sobre o karma, sobre a iluminação, sobre sair da escuridão fundamental, nós estamos realmente abrindo nosso horizonte para que a gente possa perceber que existem possibilidades. Uma vez que existem possibilidades, então eu tenho que buscar essas possibilidades. E eu tenho que experimentar essas possibilidades. Cada vez mais que eu puder buscar elas e vivenciar, mais eu vou conseguir tirar a minha vida dessa escuridão fundamental e ir percebendo coisas que eu preciso agregar na minha vida, ou seja, aprender, experimentar, me desenvolver, para que eu possa realmente chegar onde eu desejo, né? E aí, isso se torna o quê? A transformação do karma, porque você sai de um ponto que parece muito negativo e aí você vai para um outro ponto onde é almejado, onde é a transformação, onde é tranquilo, né? Prazeroso, né? Satisfatório, almejado. Então, quando você faz isso, você está realmente falando que o seu karma ele não é pesado. O seu karma, você está transformando de karma negativo para a sua missão de vida. E isso a gente fala bastante na organização, né? Transformar o karma em missão. Quando você realmente entende que, independente do que você acha, ou que os outros falam, se é pesado ou se não é, ou se parece muito demorado para conseguir transformar isso, se parece muito custoso, né? Muito difícil, enfim, qualquer adjetivo, né, que seja torturoso ali, qualquer coisa não importa, é o seu karma e você tem que transformá-lo. Uma vez que você tem ele e você compreende que você vai ter que criar todas as formas possíveis para transformar essa condição no seu estado desejado da sua vida, no seu futuro, você transforma ele em missão. Por mais que ele seja tortuoso, que ele seja trabalhoso, que ele seja, né, tenha uma demanda ali sofrida de várias decisões ali, talvez emocionais muito fortes, é tudo isso que vai construir o seu futuro. E só isso. E aí, olha só que interessante. Quando você entende que o seu karma é a sua missão, significa que ao chegar no seu objetivo desejado, independente de quanto tempo demore, contanto que você haja de fato, você vai fazer a sua missão. E quando a gente fala de missão, na verdade a gente está falando que a gente vai ser o exemplo para a sociedade. Muita gente que está no estado de escuridão fundamental está buscando, justamente por estar numa escuridão, num breu, ela está procurando a luz, está procurando uma referência. E quando você transforma o seu karma em missão, você busca o quê? A iluminação, né? Pela visão budista é isso. Então, quando você se torna essa luz, você se torna a referência. Além de você estar transformando a sua vida, você está, na verdade, você está dissipando toda a escuridão que está ao seu redor.
E se você está dissipando a escuridão que está ao seu redor e tem pessoas ao seu redor, essas pessoas elas vão ver você como exemplo dessa superação, como exemplo de superação, como exemplo de transformação do karma e exemplo, inclusive, da técnica que você usou para chegar nesse ponto, que nesse caso aqui é a gente que pratica o Nam-myoho Renge-kyo. O Nam-myoho Renge-kyo, tá? Então, quando a gente entende o que é karma, não importa se o seu karma é pesado ou se o seu karma é leve. Não importa o karma do outro. Você não pode julgar o karma do outro. E mais, não deixe o outro julgar o seu karma, se é pesado, se não é, ou que você não sabe o que é karma pesado. O karma é justamente a dificuldade que cada um tem de enxergar a realidade. Se a pessoa está fazendo um julgamento, ainda ela está numa escuridão fundamental muito grande. Quanto mais você tiver uma sanidade, né, uma clareza da sua vida sobre tudo que está acontecendo, mais você está saindo da escuridão fundamental e mais você está chegando no ponto de transformar o seu karma em missão, fazendo com que assim o seu karma não seja pesado. Independente do quanto, né, trabalhoso ele seja, você com certeza vai chegar num ponto muito mais rápido do que qualquer outra pessoa conseguiria. Por quê? Porque a pessoa ela prefere dar desculpa de que é pesado, porque daí faz com que ela se coloque na escuridão fundamental, na verdade ela se coloque na zona de conforto e ela molde a vida dela daquele jeito. Então o meu karma é pesado mesmo, porque tem muita coisa para trabalhar, eu vou tentando e uma hora vai dar certo. Enquanto isso, a pessoa que realmente age, ela está produzindo muito mais resultados, porque ela está experimentando, ela está tentando, ela está realmente fazendo com que todas as alternativas possíveis se tornem uma realidade e na que melhor transformar o karma dela, ela vai galgando novos passos. Faz sentido para você? Então karma pesado não é fardo. Karma pesado não existe na verdade, né? Existe karma, cada um tem o seu. Karma é condição para você transformar a sua vida, transformando isso em missão. Então, muito obrigado, da minha parte é só aí. Tchau, tchau.